desde pequena, de alguma forma, eu já vinha me envolvendo com arte naturalmente. De 9 aos 23 anos eu estudei piano muito seriamente, tudo, era muito envolvida com isso lá em Itabirito, morava em Itabirito na época com meus pais. Eu achava que eu ia fazer vestibular para música. E foi quando caiu minha ficha de que eu deveria mesmo era fazer uma outra coisa, porque como musicista eu seria no máximo uma boa intérprete. Eu não tenho muita capacidade de criação musical. Então foi muito bom isso ter acontecido, porque eu me dei conta de que essa coisa das artes visuais era uma coisa que já fluía para mim tão naturalmente que eu não dava atenção para isso. Eu fazia os cenários da escola de música. Desde pequena eu desenhava, modelava, sempre tive facilidade com tridimensional. Então, acabei fazendo artes plásticas por acidente, na última hora, um feliz acidente. Embora eu não separe tanto as artes, né? Eu acho que as coisas são muito misturadas. Então, a música continua presente no meu trabalho, de alguma forma. Esses objetos que eu fiz por último, por exemplo, todos têm sonoridades, têm ritmos, né? Tem ciclos que se repetem. Esse trabalho que eu estou manipulando chama-se Sempre Vivas. E ele me faz pensar numa questão que foi muito importante para mim nesse processo, que foi a escolha de deixar ou não a mecânica à mostra. Foi uma coisa que rendeu muitas discussões minhas com o meu orientador na época do início do processo, e ele achava que eu deveria escolher e privilegiar uma parte do trabalho, ou a parte de cima e fechar o resto, ou não fazer a parte de cima e mostrar embaixo. Só que eu acho que tudo é tão interessante, tem o mesmo tipo de importância. A parte mecânica, para mim, é tão importante quanto a parte vegetal, vamos dizer assim, né? Aí eu pensei, meu Deus, como eu vou deixar isso escondido? Isso para mim é lindo. Como eu poderia fechar? Eu não poderia. Então, resolvi deixar toda a mecânica aparente. A ideia da temática ser com plantas foi porque, quando eu fiz esse retorno para as artes plásticas, eu estava profundamente mergulhada no universo do teatro. Durante uns 10 anos, depois que eu formei mais ou menos. Até que eu conheci uma pessoa que foi primordial para que eu fizesse essa volta, que foi o Rubens do Espírito Santo. É um artista de São Paulo, é um mestre que também tem uma escola livre de arte, que ensina as coisas bem à maneira dele, de uma ótica da filosofia de arte, filosofia da arte contemporânea. Eu fiz uma residência com ele durante 2 anos. E ele me mostrou que se eu não fizesse esse retorno agora, talvez eu não fizesse mais, porque a tendência é que eu fosse me aprofundando e me envolvendo cada vez mais nesse universo teatral, que é maravilhoso, mas eu já estava com um impulso muito grande para começar a fazer as esculturas cinéticas, que quando eu me formei eu não tinha técnica ainda para isso, né? Coincidentemente, nessa época, eu estava muito interessada, eu sempre tive um interesse por plantas, gosto muito de plantas, é uma coisa que vem de família também e tudo, e fiz uma pós-graduação em botânica. Então, uma coisa se uniu à outra. Falei, vou fazer plantas mecânicas, máquinas de plantas, bonecos de plantas, é tudo muito misturado, né? Essa é uma planta carnívora, é a Dioneia muscipula, que é aquela papa-moscas. Uma livre interpretação
com uma mecânica influenciada por um artista que eu admiro muito, que é o Theo Jansen, que é um alemão que faz uns bichos que andam na praia movidos pelo vento, que é uma grande influência no meu trabalho. Essa ideia de fazer plantas mecânicas é um negócio bizarro, muito interessante, que por um lado tem uma poesia, tem uma delicadeza, por outro tem um lado muito bizarro, porque é a mecânica contra o orgânico, são várias contradições que estão juntas, né, nesse trabalho. Então, me lembrei do Jardim das Delícias do Bosch, né, que é um trabalho que, apesar de ser pintura e de ser medieval, não tem necessariamente a ver com esse, tem a ver no sentido de que é um trabalho bizarro e carregado de símbolos. Como eu trabalho com várias coisas diferentes, né? Tenho essa minha vertente autoral dentro das artes plásticas, tenho meu trabalho com bonecos. Para mim, tudo tem a mesma importância. O importante são as ideias que vêm e a concretização delas. Eu não acredito, né, nisso de cursos de bonecos, onde a pessoa entra, faz um mês de curso e sai fazendo bonecos. Não existe. Você aprende a fazer boneco fazendo todo dia dentro do ateliê, frequentando um grupo. Você tem que entender um pouco da manipulação para saber como solucionar certas coisas na construção. Como eu comecei, né, a trabalhar com bonecos com o Álvaro, foi uma sorte muito grande, ele já pesquisava isso há 30 anos. Então, tive a sorte de não cometer determinados erros, porque ele já tinha cometido no processo dele e já ensinava pra gente o que dava certo, o que não dava. Manipulação é outro processo, é uma coisa do ponto de vista mais do ator, mas é uma dinâmica muito diferente. Também exige muita dedicação, mas é outro tipo de dedicação, é outro tipo de pesquisa. Enquanto eu manipulei no Giramundo, eu me dediquei a essa pesquisa também, mas isso foi importante para eu perceber que o primordial para mim, o que me chama, o que me move, é o trabalho dentro da oficina. Eu faço a direção geral das cenas, faço a direção de manipulação, mas eu convido pessoas que estão mais nesse gás de se envolver com esse outro lado, que é o lado do ator manipulador, né? E a minha grande viagem é a construção dos bonecos, é pesquisa de novas formas de construção que possibilitem movimentos diferentes. Então, dentro do meu grupo, a gente tem essa vertente forte dessa pesquisa mecânica, que foi o que me levou para o teatro de bonecos e que é o que eu utilizo agora de volta nas artes plásticas. Caindo dentro do vaso. Com um pedaço de arame grosso, o peota tentou espetá-lo. Em muitos trabalhos que eu faço, eu preciso formar equipes. Eu acho que não tem forma melhor de uma pessoa aprender a trabalhar num ateliê e tudo, e a lidar com ideias e com poéticas, a não ser se envolvendo, mergulhando nelas o mais profundamente possível, colocando a mão na massa realmente, né? E eu tento fazer com que a pessoa tenha uma formação bem geral, que ela se intere das ideias, dos processos e que ela traga também as ideias dela para que a gente possa ter essa troca. E dessa forma eu vou ensinando a parte técnica, como lidar com os materiais dentro de uma viagem que eu tenha iniciado, mas é muito importante que a pessoa se envolva poeticamente.
acho importantíssimo que haja essa experiência dentro do ateliê para o professor levar isso para uma sala de aula para ensinar arte, né? Agora, o que eu acho mais importante dentro do ensino de arte, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes acontece, infelizmente, é que os professores não mostrem para os alunos o que é certo e o que é errado dentro de arte, porque isso não existe. Eu acho muito importante que se estimule a imaginação e as poéticas, porque ao invés de ficar preso em exercícios, repetições de fórmulas, que infelizmente é o que acontece muito, né? Então, se eles levassem mais essas experimentações dentro do ateliê, mesmo as que não dão muito certo, para dentro da sala, para os alunos experimentarem também, mas que isso fosse colocado de uma forma muito solta, a serviço da ideia de cada um, seja ela qual for, seja o acabamento que for, que vai ser o resultado final, mas que seja uma coisa que o professor respeite as manifestações do aluno e as limitações, porque aquilo é o processo natural dele. Ninguém vai começar a fazer de uma forma maravilhosa. É claro que tem pessoas mais habilidosas do que outras, mas o que eu acho mais importante, muito importante, é que o professor não pode o aluno, porque isso às vezes vai ser refletido pelo resto da vida da pessoa, e não só na arte. Porque o fazer artístico é importante para várias áreas do ser humano, inteligência em geral, para a felicidade das pessoas, ela ter habilidade de fazer coisas. Então, eu acho que não deve, tem que se prestar muita atenção nisso. Incentivar sem podar muito. Isso aqui, a arte tem que ser assim ou assado. Não existe isso. Construir conhecimento de uma forma experimental, pensando sobre aquilo a partir do que foi construído e de uma forma muito aberta, que eu acho que é o que falta. Porque nas aulas de arte que a gente vê nas escolas, normalmente eles chamam de educação artística, eu acho que é uma deseducação artística, porque estão muito presos a fórmulas, a exercícios muito repetitivos em todas as escolas, e tem que ser um ateliê livre de experimentações e de discussão a partir disso, né? Comparando com coisas que já foram feitas e pensando a respeito disso e provocando discussões e pensamentos críticos, né? A partir do fazer.